Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Dia 14 de junho, o dia mais esperado do ano, hein? O dia que eu estou completando 55 anos. Hoje é meu aniversário. Hoje eu vou comer bolo, pastel de carne e cajuzinho. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor. Sou o pastor Écio Cortado Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. E esse é o nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Eu estou fazendo esse vídeo gravado porque eu tenho que entregar o mapa, né? O mapa é um exame que você coloca no corpo, ele vai medindo pressão 24 horas. Então agora, 8h30, tem que estar lá entregando o aparelho para ver se eu tenho pressão arterial, como é que está a minha pressão. Então, glória a Deus por isso, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma alegria do Senhor. Sou muito grato por Deus, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho, pela minha filha, pela minha esposa, pela minha família. Eu sou muito grato mesmo por estar completando 55 anos. Graças a Deus que eu consegui viver 55 anos, né? Glória a Deus, que se for a vontade de Deus, eu tenho aí mais 55 anos. Não tudo isso não. Mas graças a Deus, fico muito feliz de estar fazendo mais um ano de vida. Que Deus te abençoe e me abençoe nesse santo dia. Quando você orar a Deus hoje, ore a Deus dizendo assim: Senhor, muito obrigado pelos 55 anos de vida do pastor Edson. Amém? Muito obrigado. Ore por mim hoje. Faça um culto de ação de graças pela minha vida hoje. Fico muito feliz se você fizer isso. Tá bom? Deus te abençoe. Bem, hoje é sexta-feira, nosso encontro com a cruz. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Sexta-feira da 10ª semana do tempo comum, dia 14 de junho, dia também de aniversário da pastora Lília Taranto, a minha pastora auxiliar aqui da igreja. Muito bom, parabéns, pastora Lília. Vai comer bolo, pastel de carne e cajuzinho, hein? Em nome de Jesus. Hoje vamos ter uma reunião da clã em casa à noite e provavelmente ela virá, então vamos comemorar todos juntos em nome de Jesus. É um prazer estar com você nesse dia tão especial de aniversário. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado. Glória a Deus. Muito bom. Vamos ler o Evangelho de hoje. Vamos orar primeiro, né? Senhor amado, santo Deus, muito obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deu. Obrigado por esse dia 14 de junho. Obrigado pela tua presença e pela tua graça. Estou muito feliz em fazer aniversário nesse dia. O Senhor tem me abençoado, tem me sustentado e tem me dado a vida. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mateus 5, 27 a 32. Ontem foi 5, do 20 ao 26. Hoje, do 5, 27 a 32. Continua falando sobre santidade. O tema é santidade. Amém? Diz assim: vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse evangelho de hoje, nessa sexta-feira,
dia do meu aniversário. Estou tão feliz, Pai, que dia maravilhoso. Agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fala conosco nesse santo evangelho, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amado, o evangelho de hoje continua falando sobre santidade, né? E a santidade não é uma palavra abstrata. Eu tenho santidade. Isso não existe. A santidade é uma prática, não é? É uma prática. A santidade vem pela graça. E Deus usa os meios de graça para nos santificar. Não é? John Wesley trabalha dentro do pietismo, movimento cristão, os meios de graça. Então, por exemplo, ler a Bíblia Sagrada é um meio de graça. Participar de um culto é um meio de graça. Tomar a Santa Ceia, a Eucaristia, é um meio de graça, né? E é um meio de graça que nos fortalece, que nos ajuda. Nós somos santificados. A oração, o jejum, né? A graça santificadora vem sobre nossa vida. John Wesley dizia o seguinte, que a justificação tira de mim a culpa do pecado. E a santificação tira de mim a depravação do pecado ou a força do pecado. Então isso é uma graça de Deus, a santificação que vem sobre a minha vida, tirando da minha vida a força do pecado e a depravação do pecado. Então hoje o Evangelho vai falar sobre santidade no olhar. E aí Jesus começa já dizendo no versículo 27, vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Adultério é a pessoa se relacionar com uma pessoa casada. Ou um casado relacionar com um solteiro, né? Ou solteiro procura um casado, ou casado procura um solteiro. O nome disso é adultério. E a lei dizia, não adulterarás. Jesus repete a lei. Mas Jesus mostra que o problema do adultério não está no adultério em si. O adultério em si, ele é, na realidade, o resultado, o adultério em si é o resultado do pecado cometido com os olhos. Tudo começa no olhar. Daí a santidade nos olhos. Olha o que Jesus diz no 28. Eu, porém, vos digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, quando a pessoa olha para uma mulher com a intenção impura, já cometeu no seu coração o adultério. A pessoa não precisa ter a relação ou toque da mão ou qualquer outra coisa. Não precisa ir aos finalmente, mas se olhou com os olhos e desejou com o coração, ele já cometeu adultério. Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, da palavra porneia, do grego, né? Intenção impura, intenção sexual, já cometeu adultério no coração. Então, o adultério, antes de ser algo que uma pessoa faz com o seu corpo, ela faz com o coração. Aí Jesus diz, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Tá vendo? O que seria arrancar o olho direito e jogar fora? Porque se a pessoa adianta o olho direito, o olho esquerdo vai continuar pecando. Se a pessoa tirar os dois olhos, o pecado continua. Jesus está usando uma hipérbole. Ele está dizendo exatamente isso. Tenha santidade com teus olhos. A palavra santidade é separação. Olha, se eu olhar por essa direção, está me fazendo pecar,
então eu vou virar para cá e olhar por essa direção. Tá vendo? É ter santidade nos olhos. E aí a gente tem que tomar cuidado não apenas na questão do adultério, não, em todas as áreas. Você já viu quando você vê um programa de televisão, aquilo te deixa ansioso, triste, preocupado? Quando você vê, né, alguma coisa que te traz tristeza, te leva ao pecado de ódio, da mágoa, ou ao pecado sexual, o que for. Então, santidade é essa prática de separar. Desvie o teu olhar. Não fixe os teus olhos naquilo que não agrada a Deus. Aprenda, irmãos, a redirecionar teus olhos. Olhe para uma flor, olhe para as montanhas, para a chuva, para o sol, olhe para o mar, olhe as pessoas como imagem e semelhança de Deus. Nós temos que ter relacionamentos puros a partir dos nossos olhos. Santidade nos olhos. Ó Senhor, que os nossos olhos sejam santos. Arrancar os olhos significa, então, eu não vou olhar isso, né? Geralmente a pessoa mais jovem, muitos e muitos se viciam em pornografia. Pornografia é a pessoa ficar olhando fotos e vídeos que levam ao pecado da carne. O que seria arrancar o olho? É a pessoa não olhar mais. Nós temos uma coisa linda chamada vontade, o livre-arbítrio. Eu posso, pela graça de Deus, não olhar mais. Eu posso, pela graça de Deus, desenvolver a santidade dos meus olhos. Coisa linda isso, né? Segundo, é a santidade nas mãos. Versículo 30. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Tá vendo? Santidade das mãos. Onde eu coloco minha mão, não é? E aí envolve tudo, amado. Vida financeira, vida afetiva, aquilo que eu construo com a minha mão, aquilo que eu opero com a minha mão, as obras que eu realizo com a minha mão, não é? Então, queridos irmãos e irmãs, olha que coisa séria, olha que coisa séria. É muito importante eu entender o que eu faço com as minhas mãos. As obras que eu tenho, o que eu digito na internet, né? O que eu escrevo, uma resposta dura que eu dou a alguém, que eu faço com a minha mão, isso tem agradado a Deus ou não? Hoje as pessoas têm falado com as mãos, através do teclado, do celular, do notebook, do computador, do tablet, né? Do iPad, tantas outras coisas mais. Eu tenho que ser santo naquilo que eu realizo. Eu tenho que ser santo naquilo que eu olho. Eu quero ter santidade. Colocar a mão naquilo que me pertence. Colocar a mão naquilo que é meu, não no que é dos outros, né? Então, santidade com as mãos. Santidade com os olhos. Santidade com as mãos. Santidade naquilo que eu desejo. Santidade naquilo que eu faço, naquilo que eu opero. Eu preciso ter santidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E também, queridos, santidade no casamento. Jesus diz assim no 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Nós já vimos isso semana passada, retrasada, né? No Evangelho de Marcos, que a lei de Moisés permite o divórcio. E não tem número não, a pessoa podia se divorciar quantas vezes quisesse. Ah, minha esposa cozinhou mal, dava uma carta de divórcio e ela ia embora.
né? Era dessa forma. Mas Jesus diz que Moisés permitiu essa lei por causa da dureza do coração. Nunca foi assim desde o princípio. Do princípio é deixar ao homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, por mais que a lei de Moisés permite, no princípio não era assim, né? E Jesus diz assim, olha, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Nessa palavra de Jesus é dessa forma. A pessoa repudia sua esposa, está adulterando, está pecando contra Deus, né? A expõe a se tornar adúltera. Então, ela foi repudiada, mas ela continuou sendo esposa, vai cometer o adultério. E aquele que se casar com ela, comete adultério. Então, a questão aqui do Senhor nem é a questão do adultério, mas do repúdio. Ele está dizendo, o casamento é sagrado. Nós temos muita misericórdia, irmãos, pelos divorciados, por aqueles que se separaram, né? Eu, como pastor, nos gabinetes pastorais, nós acompanhamos os processos de dores, de sofrimento. Nós sabemos que na lei antiga, na lei romana, a mulher era considerada uma coisa, uma propriedade do homem. Então, a fazenda, o escravo e a mulher, não é tudo no mesmo artigo 5º da lei romana. A propriedade, o escravo e a mulher. Então, a mulher é um bem. Não está funcionando o ferro elétrico, vou jogar fora e comprar um outro. Né? E era assim que se tratava a mulher. A mulher era descartada, mas Jesus vê a dignidade da esposa. Nós não podemos repudiar nossas esposas. Na realidade, amado, o Evangelho está falando sobre santidade no casamento. Você é solteiro? Viva a santidade como solteiro. Você é casado? Viva a santidade no casamento. Você é viúvo? Viva a santidade como viúva. Ou seja, a santidade envolve todas as áreas da nossa vida, querido. A proposta de Deus para a nossa vida é que nós sejamos santos e santas do Senhor. Pela graça do Senhor, pelo sangue de Jesus, por aquilo que Deus fez por nós, todos nós podemos viver em santidade. Como eu disse no Evangelho de ontem, todos nós podemos ter uma vida justa pelo sangue de Jesus Cristo. Então o Evangelho fala de santidade no olhar. Senhor, santifique os meus olhos. Santidade no agir, as mãos. Senhor, santifique minhas ações. E santidade no casamento. Senhor, santifique o meu relacionamento conjugal. Eu, ano que vem, vou completar 32 anos de casado, né? Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus por aqueles que estão muito tempo casados, por aqueles que viveram muito tempo e hoje estão viúvos. Ah, como eu louvo a Deus pela sua vida. Como agradeço a Deus por isso. Pelos solteiros também. Mas que todos nós possamos viver a santidade no nosso estado de vida que nos encontramos. Hoje você está viúva, viva a santidade como viúva. Está casado, viva a santidade no casamento. Está solteiro, viva a santidade na vida solteira. Querido irmão e irmã, como é bom viver a santidade de Deus. Como é bom a nossa vida, a gente se preservar e dizer assim, o meu corpo é templo do Espírito Santo.
E Paulo diz, né, que nós seremos cobrados por aquilo que a gente faz com o nosso corpo. Se eu uso o meu corpo para o pecado, eu serei cobrado. Se eu uso o meu corpo para praticar o que não convém, eu serei culpado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tome cuidado para não pecar com os olhos. Tome cuidado para não pecar com as atitudes. Tome cuidado para não pecar na sua vida e no seu estado de vida, seja casado ou solteiro. O caminho que o Senhor tem para a gente é o caminho de santidade. O Senhor nos chamou para sermos santos. Santidade vem da graça e da vontade. A graça de Deus nos faz santo e atua dentro de nós. E nós temos essa vontade em nós. Nós queremos ser santos. Amém? Vamos orar nesse momento para que a santidade de Deus alcance todas as áreas da nossa vida. Que sejamos de fato santos no coração, né? Jesus até fala, já adulterou com ela no coração. É aqui dentro. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe como nós estamos por dentro. Ele sabe exatamente o que tem acontecido conosco. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o Santo de Israel. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse evangelho que fala da santidade. E nós queremos viver a santidade da Tua palavra em todas as áreas da nossa vida. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, hoje é o meu aniversário. Esteja orando a Deus, agradecendo a Deus pela minha vida, tá bom? Às 15 horas eu quero fazer o Encontro com a Cruz ao vivo, para que você possa ao vivo orar por mim, tá bem? Às 15 horas, ao vivo, nós vamos estar aqui e você vai orar por mim, tá bom? Hoje, se Deus quiser e permitir. Às 22 horas, se for vontade de Deus, nós teremos a nossa vigília da unidade. Apesar de que hoje tem reunião da clã na minha casa, né? A gente deve ficar mais tarde. Então, nós não sabemos. Qualquer coisa, 22 horas, entra lá no Instagram, vê se nós estamos ao vivo. É uma bênção do Senhor, tá bom, queridos? Vamos então orar pelos aniversariantes, pastora Lília, eu. Ore pela gente, hein? Também orar pela família. Não esqueça de orar pela minha família, tá bom? Orar também, querido irmão e irmã, pela saúde, né? Eu estou agora de manhã entregando o aparelho do mapa que mediu meu batimento cardíaco, ver a minha pressão arterial, né? Ele vai aferir a minha pressão arterial. Orar também, amados irmãos e irmãs, segunda-feira eu estou indo para Petrópolis, para terça-feira de manhã fazer a cintilografia do miocárdio, lá em Petrópolis. Ora a Deus para que a gente possa estar tudo certo em nome de Jesus, bem? Em nome de Jesus. Orar também, irmãos e irmãs, para que o Senhor venha abençoar a nossa vida, nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoar também a vida financeira, querido. Nossa vida financeira, a vida financeira da igreja, né? Que o Senhor venha te prosperar no mês de junho, tá bem? Orar também pela igreja de Cristo na face da terra. Pedir que o Senhor venha abençoar a igreja e por esse mundo que sofre, não é? Todas as situações que têm acontecido no Brasil, vamos estar orando e pedindo a graça de Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, porque hoje é 14 de junho, eu estou completando, Deus amado, mais um ano de vida. Muito obrigado pelos meus 55 anos, Pai. Eu te louvo, te agradeço pela tua imensa misericórdia.
O Senhor tem sido bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Pai amado, agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, continue comigo, Pai, me ajudando a fazer a Tua vontade, guardando minha vida. Deus amado, abençoe a pastora Lília, que faz aniversário. Toma conta da nossa família. Eu coloco a Lídia, o Estevão, minha vida, Marisa, o esposo da Lídia, Arthur. Coloco cada familiar, Pai, para que tenha um encontro pessoal com Cristo. Coloco também diante de Ti, ó Deus eterno, nossa vida financeira, Pai. Nós precisamos do socorro e do sustento do Senhor. E eu sei que o Senhor entrará com recursos. Pai, eu oro também em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, pela vida, Senhor amado, Deus eterno, do nosso irmão, da nossa irmã, Pai amado, da nossa igreja, Senhor, nossos bispos, lembrando a esposa do bispo que está doente, a Ana Célia, a Penha, o Jaime, Pai, nossa saúde, Pai. Ó Deus, lembrando de todos os enfermos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai amado, eu coloco diante de Ti, ó Deus eterno, Pai, a nossa vida, Pai. Entra com a providência, entra com a vitória, entra com a graça, Senhor. Venha nos ajudar a fazer a Tua vontade. Pai amado, eu coloco diante de Ti também, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Coloco diante de Ti, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, a vida do meu irmão e da minha irmã. Pai amado, oro pelo Rio Grande do Sul, pelos países que estão sofrendo com a guerra, com as pessoas, com os governantes, Pai. Pai amado, venha trazer um tempo de refrigério e graça. Pai amado, eu oro, Deus, por cada vida, para que o Senhor nos dê santidade no olhar, santidade nas atitudes, santidade no casamento. Pai, que possamos ser santos. Eu oro a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós agora e para sempre. Amém. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Um beijo, Deus te abençoe.